Oi, pessoal, mais um podcast aqui do CEISC Med, professor Fernando Neves de Psiquiatria. E hoje eu estou aqui com uma convidada que é a mais nova contratação aqui do CEISC Med. Então vamos fazer a apresentação da minha colega, doutora Andréa Halber. Bem-vinda ao CEISC Med. Obrigada. Então, assim, vamos começar a conhecer um pouquinho da Andréa, da nova prof aqui. Conta um pouquinho da tua história, assim, para a gente começar. Certo. Então, Fernando, tenho formação tanto na área de ginecologia e obstetrícia quanto de mastologia, né? A mastologia seria uma subespecialidade da ginecologia e também pode ser um acesso através da residência de cirurgia geral. São as duas opções da gente entrar na masto, fazer ginecologia ou fazer cirurgia geral, né? Então, eu fiz a minha faculdade na Universidade Federal de Pelotas e depois eu fiz os meus 5 anos de residência no Hospital Fêmea em Porto Alegre. E quando eu entrei para ginecologia, eu ainda não tinha a certeza de que era masto que eu ia fazer, né? Eu entrei para ginecologia porque eu gostava muito desse mundo feminino. A ginecologia sempre envolveu tanto conversar com as mulheres quanto a parte cirúrgica, né? E a mastologia veio na sequência, porque tem muito dessa questão cirúrgica também, né? E de um cuidado, de uma empatia muito grande com as pacientes, geralmente na parte da masto, num momento, muitas vezes, de diagnóstico de câncer, né? Então, também me atraiu bastante. Tá bem. Isso é um assunto que eu acho sempre legal trazer para o pessoal, como é que foi para nós, né? Que agora já estamos mais experientes, vamos dizer. Como é que foi para ti, assim, na faculdade, esse processo de definir, assim, saber o que tu queria fazer? Eu acho que cada um tem uma história de como é que foi na faculdade, né? Eu, no meu caso, quando entrei na medicina, a figura de médico que eu conhecia praticamente era pediatra, né? Nunca consultei com muitos outros médicos, não tenho médicos na família. Pediatra porque consultava com pediatra só? Porque era a figura médica que eu mais conhecia, tinha né? Contato. Então, pensava em pediatria. Logo mais, já percebi que não era o meu perfil, né? Mas eu defini mesmo que eu queria fazer ginecologia basicamente quando eu fui chegando nos estágios de doutoranda, né? Porque aí a gente começa a fazer a parte prática também. E aí é bem diferente do que quando a gente está só na teoria, né? Aí eu comecei a perceber que eu gostava, antes eu sabia que eu gostava muito da parte clínica, da conversa, enfim. Mas aí eu percebi que também gostava muito de procedimento cirúrgico, né? E aí a ginecologia contemplava essas duas áreas. A gineco é muito ampla, assim, né? Em opções, Bastante. assim, tem tanto clínica ginecológica, obstétrica, dá para trabalhar com plantão, tem as especialidades que a gente vai falar, tem também, acredito que tem também uma opção de fazer exames. Sim, né? sim. Também, né? Tem gente que vai para a área da imagem, por exemplo, né? Tem muitos ginecologistas que fazem a parte da imagem de mama, ecografia ou ecografia endovaginal. Nem sempre são radiologistas, né? Muitas vezes o ginecologista. Na parte da obstetrícia, por exemplo, a medicina fetal também, né? Sim. Que envolve muito a questão de exames de imagem, né? Então, tem várias sub-áreas aí que podem ser exploradas. Estava me lembrando também a parte de fertilidade, também. Né? Com certeza. Né? Tá bem, mas então, assim, pensando nessa parte, assim, do final da faculdade, como é que foi para tu te preparar? Bom, no doutorando começou a definir que, bom, era gineco, mas e como é que foi para ti? Porque doutorando a gente tem um monte de coisa para fazer, né? No final da faculdade, enfim, estudar, estágio, né, plantão, como é que foi para te preparar? Sim. Na realidade, eu não entrei direto na residência, né? Porque eu estava um pouco na dúvida ainda entre a ginecologia e a clínica médica. Eu fiz uma primeira prova logo que eu terminei a faculdade e aí eu não passei. Aí eu resolvi trabalhar um pouco, né? Eu fui para a área da medicina de família e comunidade e fiquei 2 anos trabalhando. E aí no segundo ano que eu estava trabalhando que eu realmente foquei em estudar para residência. Né? Não fazia plantão, trabalhava só num horário reduzido, assim. E aí, estudando bastante para residência, e aí já com a certeza de que era ginecologia. Sim. Isso é uma dica boa, né, para quem está em dúvida com a especialidade. O posto, assim, a unidade básica, enfim, é uma boa oportunidade, assim, de conhecer um monte de especialidades, assim,
um grau não muito complexo, né? E normalmente é tudo eletivo, as consultas, assim, nada de urgência, né? E tem como ajudar, assim, a ir se aproximando, ter uma ideia mais clara, né? Ter os seus pacientes também. Ter a tua prática, Exato. né? Que é diferente da prática lá de doutorando, né? E aí a gente consegue ir definindo melhor. E para mim, eu achei que foi, assim, muito produtivo. E entrar na residência também um pouco com essa experiência já ajuda um pouco no nosso manejo enquanto profissional também, né? Sim, com certeza. Bom, mas então, né, tu fizeste essa pausa, enfim, trabalhou, tinha certeza. Tá, e a escolha de onde tu fizeste residência, assim, teve alguma escolha ou foi por questão de onde tu foste aprovada? Como é que foi para ti? Porque algo que a gente fala aqui que é importante para eles, se possível, de preferência, é muito importante conhecer onde vai fazer residência ou serviço, pelo menos ter uma ideia, porque depois imagina que é uma coisa e o serviço não é tão legal, ou enfim, o ambiente, ou não tem a estrutura, ou as preceptorias, vamos dizer, como se imagina. Como é que foi para ti? Exato. Geralmente, eu acho que todo mundo faz uma parte do estágio optativo e tenta fazer já num local que visa fazer a residência, né? Então, eu conheci antes o Hospital Fêmea. Claro que não foi a minha única opção, né, na prova de residência, mas eu foquei mais no Sul mesmo, né? Eu não saí fazer prova de residência no Sudeste, para São Paulo, enfim, Rio de Janeiro. Foquei mais aqui mesmo, né? E aí, foi bem interessante, assim, as opções que eu fiz dentro aqui do Rio Grande do Sul. Claro, não passei em todas as provas, né? Mas dentro das que eu passei, eu optei por lá porque eu tinha visto que o serviço era muito completo, né? É um serviço na área de ginecologia que tem, assim, desde o pronto atendimento, né? Até um bloco cirúrgico só para residência de ginecologia e obstetrícia lá, né? Então, a gente via muito, desde as emergências obstétricas, mas também ginecológicas, né? Até as cirurgias eletivas, os ambulatórios, né? Bastante completo. Né? Eu fiz residência do Conceição e o Fêmea faz parte, né? Então, isso, assim, do grupo. É uma estrutura, assim, absurda, um volume, né? Mas também o que nos oferece para trabalhar, enfim, pelo menos eu me lembro, assim, na psiquiatria, a gente tinha acesso a medicações, assim, que não tinha em hospital privado. Justamente por toda essa conjuntura ali de recursos e tal, de estrutura. Sim, é um grupo grande, né? Tá bem. Que legal. Bom, então, depois então de entrar na residência, e a Masto, como é que veio a ideia da Masto ao longo da residência? Então, como eu comentei antes, assim, foi focando mais pela mastologia ser uma especialidade também bastante cirúrgica, né? Que era uma parte que eu sempre gostei muito da ginecologia. Eu gostava da obstetrícia também, né? Mas nunca foi meu foco continuar na vida obstétrica. Eu saí fazendo plantões obstétricos, mas no consultório, por exemplo, eu nunca atendi pré-natal. Fazia só na parte do plantão. Bom, ele durante a residência de gineco, como a gente tinha começado no ano que eu estava no R3, tinha iniciado a residência de mastologia lá no Fêmea. E aí, eu, como R3, já tive muito contato, né, com a colega que foi a R1 da Masto. E a gente foi ela não tinha R2, né? Exatamente, ela era R única, né, que a gente chama. Então, ela era R2 e tu virou R1. Isso aí, basicamente. E aí, já fui fazendo bastante coisa, enfim, né? E acabei ficando por lá mesmo, então, fazendo a residência. E aí, então, da gineco, passaste direto na Masto. Isso. Como eu comentei para ti, né, tem duas formas de acessar a mastologia, que é uma subespecialidade. Ou tu faz a formação de residência em gineco-obstetrícia ou cirurgia geral, né? A grande maioria das vezes que eu percebo, assim, os colegas, a grande maioria acabava sendo GO, né? Porque, na verdade, a masto não é uma especialidade puramente cirúrgica, né? Tem muito a parte clínica, tem muito o manejo clínico, desde o diagnóstico, todo o nosso acompanhamento posterior, por exemplo, falando de uma paciente tratada de câncer de mama, né? Então, assim, acho que o ginecologista tem bastante maneiras para estar manejando essa paciente. Sim. Isso que tu falaste da parte oncológica, né? É algo até que tem uma interface com a psiquiatria. Porque, por exemplo, né, pacientes que tiveram câncer e estão tratando
dependendo do qual medicamento, né? A gente tem que ter um cuidado em função das interações, né? Isso eu acho que é interessante falar. Na verdade, tem interação com muitas áreas, né? Assim, eu, enquanto mastologista, não faço a orientação, por exemplo, da parte do tratamento quimioterápico, né? A gente tem uma equipe, né? Então, tem daí o oncologista clínico, tem o radio-oncologista na questão da radioterapia, né? Além de outros profissionais não da área médica, né? Enfim, da fisioterapia, da enfermagem. Mas, claro que muitas vezes esses tratamentos, né, envolvem várias coisas, vários efeitos colaterais, muito a questão, às vezes, de cardiotoxicidade também, né? Então, tem um envolvimento com outras áreas, com certeza. Além de um fator que a gente sabe que afeta muito também, obviamente, o emocional de qualquer paciente que tem um diagnóstico de câncer, né? Então, muitas vezes, a gente precisa desse auxílio do psiquiatra, do psicólogo, né? Dessa equipe também da saúde mental. E para ti, como é que é, assim, para justamente na prática, no dia a dia, ter que lidar, enfim, né, com situações, assim, que as mulheres vão, né? Claro, tem toda a prevenção, mas tem o tratamento, né, de alguém que venha a ter, né, um tumor, enfim, um câncer, assim, para lidar com essa parte, assim, até porque, enfim, sendo mulher, a identificação é maior e principalmente sendo mãe, né? Exato. Tu sabe que nunca é fácil a gente dar um diagnóstico para uma paciente, né? Cada uma tem a sua história. Talvez algumas pessoas possam pensar que acaba se tornando trivial para a gente, né? Dar esse diagnóstico, conversar sobre isso. Mas a gente tem que ter essa percepção de cada paciente e ter maneiras diferentes de conversar sobre o assunto, né? Quando a gente vai começar a conversar sobre um diagnóstico de câncer de mama, a gente tem muita coisa para explicar do que vai ocorrer ao longo do caminho, dessa trajetória, né? E a gente percebe que a paciente fica, assim, muito confusa nesse primeiro momento. Eu sempre gosto, na medida do possível, pedir que a paciente venha com algum familiar, algum amigo, alguém que ela escolha de confiança, né? Em todas as situações, na verdade, que eu solicito biópsia, né? Que pode vir um diagnóstico benigno. Tá preparada. Exato, né? E para a paciente também não pensar. Agora ela pediu para eu vir com acompanhante porque a notícia não é boa, né? Sim. Então, já aviso quando solicito a biópsia. Prefiro que venha com um familiar, porque, enfim, a gente pode ter que conversar sobre várias questões, né? De um possível tratamento, né? Mas, assim, eu acabo... Quando a gente atende a paciente que vem com uma suspeita, que muitas vezes o mastologista recebe a paciente que fez o exame com suspeita, né, de uma lesão suspeita, e vem pra gente já mais direcionada, né? Então, a paciente que tá lá, muitas vezes, já tá com a possibilidade de ter um diagnóstico, né? Então, eu acabo já conversando, assim, direcionando, olha, o exame é bastante suspeito, a gente precisa fazer a biópsia, né, pra orientar um eventual tratamento. Até porque, senão, muitas vezes a paciente não entende a necessidade de fazer esse exame o quanto antes, né? Então, um pouco a gente tem que dar uma direcionada, né? Sim. Mas, enfim, depende muito de cada paciente. Sabe que isso que tu falaste do diagnóstico, né? Eu me identifico porque na psiquiatria o diagnóstico mais duro, pesado, é de esquizofrenia, que é a doença mais grave, incurável, tratamento contínuo pro resto da vida, enfim. E é muito difícil das pessoas, do paciente entender que ele precisa fazer e tomar a medicação e vai ser uma pessoa que não vai ter aquele funcionamento na vida, aquela autonomia que se imagina, se espera. Então é difícil para o paciente e para a família. Isso que tu falaste é muito importante, já falamos em outras vezes, é o vínculo. Tem um vínculo, assim, ir formando, construindo um vínculo, né, com o paciente. Cada um tem o seu jeito de fazer isso, né? Mas construindo um vínculo para que justamente isso transcorra da melhor forma possível. E outra questão é, a gente imagina que os pacientes prestam atenção em tudo que a gente fala, né? E que entenderam tudo e vai ser tudo seguido. E não, né? Eles, até pela circunstância, exato, né, do momento, a gente percebe que realmente muita coisa vai ter que ser reabordada por várias vezes, né, na verdade. Porque é muita informação, né? E como tu disseste, né, assim como tem diagnósticos difíceis na psiquiatria, tem diagnósticos difíceis
Na pediatria, enfim, claro, eu que trabalho com uma especialidade que envolve a questão oncológica, né? Tem essa maior probabilidade, mas em todas as áreas a gente pode ter. E é bem importante isso mesmo, a gente ter essa questão do vínculo com a paciente, com a família. A empatia é muito importante nessa hora, né? E por isso, para mim, como mulher, isso acaba sendo interessante porque, como tu falaste, como mulher, como mãe, muitas vezes hoje a gente atende pacientes jovens, né, com câncer de mama, que têm filhos ainda pequenos, né? Então, a gente entender como é que vai ser toda essa jornada para essa mulher, né? E tudo que envolve família, trabalho, filhos, né? São muitos vínculos. E depois que a gente tem filho, é muito diferente, né? Como a gente se envolve, pensa no paciente que tem filhos ou que quer ter filhos, né? Porque isso também, a gente fala essas pacientes jovens, né? É um desafio, né? Aí entra outra questão que a gente estava falando do vínculo entre as áreas, né, na medicina. Por exemplo, a gente tem hoje muitas pacientes aí com 30 e poucos anos, com menos de 40 anos, que ainda não são mãe, tem o diagnóstico e a gente precisa conversar também sobre isso antes do início do tratamento, que muitas vezes o tratamento oncológico pode levar à infertilidade, né? Ou reduzir essa possibilidade dela engravidar. Daí, às vezes tem um tratamento que é um pouco mais prolongado, por exemplo, no câncer de mama, que tem que fazer o bloqueio hormonal, mais 5 anos, e isso vai prorrogando mais esse prazo, né? Então, a gente precisa orientar isso também para a paciente, dar a possibilidade dela consultar com um fertileuta e talvez fazer um congelamento prévio de óvulos antes de iniciar o tratamento. Sim, isso também tem que ser considerado. Na psiquiatria é algo que também tenho que considerar, principalmente assim, mulheres em idade fértil, que aí tem esse desejo de ter filhos ainda, e aí tem que adequar o planejamento do tratamento e até se é viável ou não, né? E, enfim, a amamentação. Tá bem. E me conta para nós, na verdade, assim, o que tu faz? Qual é as tuas atividades profissionais? Tá. Então, ao longo do tempo, a gente vai direcionando um pouco mais, né? Como eu disse, desde o início, eu optei por não trabalhar com a obstetrícia no consultório, enquanto eu fazia plantão, atendia, e fiquei na ginecologia e na mastologia. Mas hoje, assim, então, a mastologia a gente envolve desde... Eu gosto muito da parte da orientação, da prevenção, né? A gente fala muito da mamografia. Na verdade, a mamografia é o exame que vai nos permitir um diagnóstico precoce. Mas antes disso vem a questão da prevenção. E que hoje a gente sabe que a principal prevenção é estilo de vida, né? Mesmo quando existe um fator genético envolvido, um risco realmente hereditário para um câncer de mama, tem uma coisa que a gente chama de epigenética, que faz mudar a expressão desses genes, né? Que realmente podem levar a um risco muito grande, de 60%, 70% de chance de ter câncer de mama ao longo da vida, mas ainda assim há fatores que podem modular essa resposta. Então, trabalhar desde essa questão, identificar pacientes de risco, direcionar o rastreamento, né, até o tratamento. E hoje, na ginecologia, tem uma área que eu estou muito focada, que eu acho extremamente interessante, e que, na verdade, está muito em alta nos últimos tempos também, porque, na verdade, voltou-se a falar, né? Que é climatério e menopausa, né? O tratamento, a orientação dessas mulheres, que é uma população muito grande, né? A gente tem que lembrar que a nossa população está envelhecendo, a nossa expectativa de vida aumentou muito, né? Hoje, as mulheres têm uma expectativa de vida de quase 80 anos. Então, pensando que uma mulher entra na menopausa... A média da idade no Brasil é 48 anos, ela vai viver mais de 1/3, às vezes metade da sua vida pós-menopausa, né? E aí isso envolve muitas questões. Então, a gente precisa estar muito atento a essas mulheres para poder oferecer possibilidades de uma qualidade de vida melhor. Essa área de terapia hormonal parece que está se tornando, assim, meio estética, né? Ou assim, cosmética praticamente, né? Então, e a gente vê, por exemplo, na psiquiatria eu vejo muito problema de
justamente que nem tu falaste, assim, de tratamentos não indicados, indevidos, inclusive mal indicados, né? E com todas as complicações que geram na parte psiquiátrica, de humor, de ansiedade, de sono, enfim. Então, assim, isso aí que tu tá falando é bem interessante, até porque tivemos mudanças importantes esse ano, né? 2025 foi um ano muito importante para essa questão da menopausa, além de se falar muito no assunto, essa notícia aí do FDA, né, que retirou a black box, a tarja preta dos medicamentos de reposição hormonal, dos hormônios, que fez com que milhares de mulheres, por cerca de 20 anos, deixaram de fazer o tratamento de reposição hormonal, quando indicado, né, com seus benefícios, porque existia um grande medo do uso da terapia hormonal, né? E isso tudo foi gerado em função de o maior estudo de todos nessa área, que foi o WHI, que foi interrompido em 2002 porque teve dados precoces de que estava tendo muito aumento de câncer de mama e de doença cardiovascular, né? E aí gerou um pânico, as pacientes que usavam deixaram de usar, os médicos pararam de prescrever, e a gente levou aí quase 20 anos para retomar tudo isso, né? Óbvio que nesse tempo foram feitos novos estudos, o próprio WHI foi revisado e foi visto que foi um estudo que começou já com uma seleção errada de pacientes. Porque a maioria das pacientes tinha mais de 60 anos. Contando que, em geral, a gente entra na menopausa em 48, 50, pacientes que já estavam há mais de 10 anos na menopausa, que não tinham um controle exato de fatores de risco. Então, pacientes que já tinham, daqui a pouco, uma doença cardiovascular, um risco aumentado, né? E isso não foi selecionado. Então, houve uma mistura muito grande da população. A população que realmente importaria do início da menopausa correspondia a menos de 30% das mulheres do estudo. Né? E, além disso, naquela época, os hormônios que se usavam eram diferentes, né? Eram hormônios realmente sintéticos. O estrogênio, né, que basicamente a reposição hormonal consta de estrogênio, estradiol e progesterona. E o estrogênio usado era um estrogênio extraído da urina de éguas prenhas. É estrogênio equino conjugado. Então, Puxa, nem sabia disso. ele não era tão biocompatível assim, né? E isso tudo foi mudando. A gente tem novos hormônios, a gente tem os hormônios bioidênticos, né? Que eu acho aqui uma coisa interessante ressaltar, porque quando se começou a falar em bioidênticos também, se confundia muito bioidêntico com manipulado, né? Acreditando que o hormônio bioidêntico é só aquele que é manipulado nas farmácias. E não, na realidade a gente tem muitos hormônios bioidênticos nas farmácias tradicionais, em várias formulações, vias de administração, né? E isso é muito importante, que a gente tem várias maneiras de trabalhar com esse tipo de hormônio que hoje é o mais adequado. Bom, tu falaste que foste atrás, assim, de justamente se especializar nisso, né? Como é que foi isso aí? Esse curso, essa especialização? Bom, vou te dizer, Fernando, que como eu terminei a minha residência no ano de 2012, a gente ainda estava nesse período do medo da reposição hormonal. E eu tive um aprendizado deficiente nesse sentido dentro da residência, porque não se tratava mesmo muito a menopausa, ela era negligenciada, né? E a terapia hormonal endemonizada. Então, assim, foi um caminho que eu fui fazendo posteriormente na minha prática clínica, né? Aí, com cursos, né, mais específicos desta área. Agora, recentemente, eu também fui fazer um curso de implantes hormonais, porque a gente está aí com essa nova possibilidade de tratamento, mas que, infelizmente, muitas vezes está sendo mal usada, né? E é esse mau uso dessa ferramenta que tornou como se fosse algo inadequado. Porque muitas vezes é feito, como tu falaste, para outros ganhos, até para fins estéticos, enfim, doses inadequadas de hormônios, né? Que não são basicamente os necessários para a reposição hormonal. Então, eu sentia essa necessidade de também conhecer essa área, porque a gente precisa saber manejar, né? Sim. Isso tá aí. Mas eu também acho importante ressaltar que fazer esse tipo de curso sem ter um embasamento
enquanto especialista, já um tempo de carreira, não é suficiente para sair prescrevendo, né? Sem ter o conhecimento exato de tudo que pode acontecer, das indicações, contraindicações, dos prós e contras, né? Porque mesmo com a vinda dos bioidênticos, as contraindicações formais continuam sendo as mesmas. Teve um período que foi falado como se assim, agora tem hormônio bioidêntico, é igual ao produzido no nosso organismo e então toda mulher pode usar. Não, continua havendo contraindicações, né? E quais são as contraindicações mais formais? Uma mulher que teve histórico prévio pessoal de câncer de mama, que teve algum tipo de tromboembolismo, né? Câncer de endométrio também é contraindicado. E infarto ou AVC prévio, né? Formalmente são contraindicações. Mas assim, relativas, absolutas? Hoje já mais discutíveis. Tá. Né? Mas até então eram contraindicações mais absolutas. E nessa questão dos hormônios, né? Na tua visão, assim, porque a gente quando na medicina, a gente aprende, enfim, 2012 tu estava dentro desse sistema, enfim, dessas orientações e pelo menos eu penso que eu sinto isso, é difícil pra gente mudar algumas, enfim, conceitos que foram aprendidos e que está estabelecido há 20 anos e aí rever, né? E não é bem isso, a gente tem que adaptar, mudar, né? Por isso a importância da gente se manter sempre se atualizando, né? Buscando, então, cursos, pós-graduações, enfim, e abrindo a mente para essas possibilidades, né? Porque os tratamentos estão aí. E eu penso também que se a gente, como especialista, não for atrás de entender e ver realmente se tem um fundamento, um embasamento, estudos, né? A gente deixa que outras pessoas, outros médicos não especialistas e não embasados o suficiente tomem conta desse tipo de tratamento. Então, é uma responsabilidade nossa também a gente buscar essa especificação. É verdade, é verdade. Até pensando nisso, assim, que tu falaste da questão dessa moda, vamos dizer, de terapia hormonal, porque é muito legal os hormônios, né? É muito bom, né? Sente super bem, tudo melhora, enfim, né? Mas tem que ter indicação. Mas na psiquiatria, por exemplo, aconteceu semelhante aos hormônios agora com esses canabinoides. De que agora se virou uma especialidade, assim, né? Do Instagram, mais ou menos. E a prescrição indiscriminada para tudo. E não tem evidências consistentes, assim, tão boas, assim, para a psiquiatria. Né? Mas, assim, o que parece, assim, para a gente já, né, que tem essa formação, enfim, e avisando o pessoal, né, que parece muito fácil, parece muito tranquilo, né? Mas, claro, né, na internet só tá a parte bonita, só tá a parte legal. Até se tu puder contar para nós, assim, se acaba aparecendo para ti os problemas, né, do uso dessas terapia hormonal mal indicada. Claro. E é por isso que a gente também tem que buscar entender porque quando complica, geralmente vai para o especialista, né? Sim, exato. Às vezes iniciou o tratamento com alguém que vende muito bem o seu tratamento. Muitas vezes a gente vive nessa era que, né, tem muita gente que vende muito bem aí a imagem, enfim, mas que não tem, quando está frente a frente com o paciente, não tem todo o embasamento necessário e o manejo do que pode acontecer, né? Então, por exemplo, na reposição hormonal da mulher na menopausa, quais são os hormônios essenciais, iniciais, básicos? Estradiol e progesterona. Tem testosterona? Pode ter na reposição hormonal da menopausa? Pode. Mas nunca vai se iniciar com testosterona para uma mulher que está com hipoestrogenismo. Primeiro, a gente precisa corrigir o estradiol dela que está baixo. E se ela permanecer com queixas, né, principalmente a questão da libido que não melhora, aí a gente pensa em entrar com a testosterona. Mas que tem que ter muito cuidado com as doses. É completamente diferente usar testosterona em mulher do que em homem. E existe um limite muito tênue, muitas vezes, entre a dose terapêutica e a dose que vai ser a mais e causar efeitos colaterais, né? Então, a gente precisa ter todo esse cuidado.
Outra coisa que pode acontecer com frequência na terapia de reposição hormonal: sangramento vaginal. Uma mulher que, então, já na menopausa, já tinha parado totalmente de menstruar, mas o que acontece? Quando a gente começa a dar estradiol para ela, que é o nosso hormônio principal, na reposição hormonal, o estradiol é fogo, a progesterona é gelo. Então, tem que ter um balanço entre eles. O estradiol faz o quê? Ele estimula, principalmente no útero, estimula o crescimento do endométrio. E a progesterona tem que fazer esse contrabalanço. E se a gente não usa as doses adequadas de um e de outro, a gente pode ter como resultado um sangramento vaginal. E se a gente não usar a progesterona numa mulher, usando estradiol, ela pode desenvolver até um câncer de endométrio, porque vai proliferar desordenadamente esse endométrio. E isso é algo assim que é um ajuste assim flutuante, assim, vamos dizer, por momentos, períodos, agora um pouquinho mais desse, e assim vai ajustando? Quando a gente inicia o tratamento, leva um tempo para a gente ter esse ajuste, né? Entender, em geral, o nosso principal parâmetro é a melhora dos sintomas. Naquela paciente que tem sintomas, né? Enfim, que tem sintoma vasomotor, que tem insônia, que está com o humor alterado, a gente vai ter como principal parâmetro da dose estar adequada a melhora desses sintomas, né? E aí a gente tem que saber, isso falando no estradiol, que é o principal, o quanto de progesterona ou progestágeno a gente tem que utilizar para fazer esse balanço entre um e outro. Mas um período muito mais difícil de lidar é a perimenopausa, ou o climatério, que vem às vezes 10 anos antes da menopausa definitiva, né? Porque a menopausa, na realidade, é uma data. É a data da última menstruação da mulher em que acabou sua vida reprodutiva e ela é feita retrospectivamente, depois de um ano. Um ano da última menstruação, a gente pode dizer que foi a menopausa daquela mulher. E depois é o pós-menopausa. E antes é a perimenopausa, ou o climatério. Aí é um período de flutuação hormonal. E esse é o ponto principal, né? Quando a gente tem flutuação hormonal, o ajuste dos tratamentos é muito mais difícil. Na verdade, até o diagnóstico da perimenopausa e entender se aquele sintoma é decorrente disso é muito difícil, né? Com frequência, a gente ouve mulheres, às vezes com 40, 42, com queixas do tipo: eu não me reconheço, a minha vida mudou completamente. Eu não consigo mais dormir direito, meu sono não é satisfatório, eu não produzo da mesma maneira. Eu fui num congresso esse ano de psiquiatria, o Brain, e eu vi uma palestra muito interessante de um psiquiatra que é especialista em TDAH, lá do Clínicas de Porto Alegre. E ele falou justamente disso, desse quadro, assim, que é um TDAH-like, que se manifesta na perimenopausa, que parece TDAH, só que, assim, recentemente a gente sabe que o TDAH pode se manifestar tardiamente, então, tardiamente e muito tardiamente. Mas que nessas mulheres, assim, e aí, claro, o que vai ajudar no diagnóstico é a questão hormonal, mas que parece um TDAH. E a mulher não era assim. A gente sabe que perimenopausa é um fator de risco muito grande para abrir quadros depressivos, né? E às vezes a paciente vai em busca de um tratamento achando que realmente é uma questão psiquiátrica e inicia um tratamento com antidepressivos, enfim, sendo que ela tem outros sintomas, talvez mais sutis, que ela não consegue associar com a mudança hormonal e que, se tratar a base, que seria ajustar os hormônios, ela melhoraria de toda essa situação, né? Acho que muita coisa que complica nisso, confunde, é que a gente vive, assim, num excesso de tudo, né? E de trabalho e de coisas para resolver e rede social. Então, acaba passando batido, né? Que a pessoa está mais cansada, mas, bom, deve ser da correria, das coisas da vida, enfim. E não chama tanta atenção, né? Para identificar que tem mais sintomas. Exato. E ao mesmo tempo, tem muitas mulheres que procuram ajuda, relatando vários sintomas, e profissionais que não estão muito atentos a isso também, ou muito preparados, se baseiam no quê? Muitas vezes em exames laboratoriais, em dosagens hormonais. E nem sempre vai ter alteração na dosagem hormonal, especialmente na perimenopausa. A gente tem que lembrar que a dosagem hormonal, eu costumo dizer que ela é uma fotografia do momento, né? Então, tu faz uma dosagem hoje, o estradiol, a progesterona, o FSH, que a gente usa como marcador da menopausa, vão estar em um determinado valor.
Daqui a 15 dias, numa mulher que ainda tem ciclos menstruais, mesmo que irregulares, pode estar diferente. Então, assim, a gente se baseia muito mais na clínica. E aí é muito frequente as mulheres chegarem já exaustas de relatar para outros profissionais, para alguns ginecologistas, e ouvir assim, mas os teus exames estão normais, as tuas dosagens estão todas normais, né? Então a gente tem que ter esse feeling, esse entendimento de que realmente muitos desses sintomas são da transição menopausal. Tu vê, né? Eu fico imaginando assim, claro, desafiador, né? Atender os pacientes assim, porque, por exemplo, sempre pensando na psiquiatria, a psiquiatria não tem biomarcador, não tem exame. Então é tudo clínica para nós. A clínica, e claro, descartando quadros orgânicos. Mas para vocês, assim, identificar, porque o exame, ok, pode ajudar, como pode não ajudar. Não fazer diferença, assim, né? Que nem tu falaste. Exato. Por exemplo, assim, em geral, numa perimenopausa mais precoce, vamos falar em torno de 40 anos, não que 40 seja um marcador, né? Mas enfim, como é que esse quadro pode se abrir? Dos sintomas principais: alteração de humor, alteração do sono, insônia, né? E sintomas vasomotores, os fogachos. Porém, nem sempre eles estão presentes. E muitas vezes a mulher fica esperando pelo fogacho para pensar que ela pode estar se encaminhando para uma menopausa, enfim. Ou às vezes até é difícil de admitir que tu tá entrando numa perimenopausa, né? Agora tá um pouco mais fácil porque a gente tá falando muito sobre isso, as mulheres têm esse conhecimento e, na verdade, elas acham importante entender que pode ser isso que está acontecendo e buscar orientação. Mas até há pouco tempo, talvez era preferível não ter o diagnóstico de perimenopausa. Porque às vezes sente assim, nossa, eu tô envelhecendo. E a gente tá envelhecendo, né? Mas a gente tem que buscar melhorar essa qualidade de vida. E o tratamento, o ajuste hormonal, em primeiro lugar, é para isso, para aliviar os sintomas, para devolver a qualidade de vida para a mulher, né? Mas a gente também tem que lembrar que a terapia de reposição hormonal, ela tem outros benefícios, que eu costumo dizer que podem ser não tão perceptíveis ou visíveis aos nossos olhos de imediato, né? Mas uma terapia hormonal bem indicada, iniciada no momento certo, que a gente chama de janela de oportunidade, né? Que o ideal é começar a tratar a mulher em até 10 anos do diagnóstico da menopausa, ou até então antes na perimenopausa. A gente vai ter benefícios, por exemplo, em redução de risco de doença cardiovascular, porque as mulheres, a partir da menopausa, a deficiência do estradiol faz com que elas se igualem aos homens em risco de infarto, que antes era muito diferente. Tu vê, isso não é algo muito falado, né? Não é considerado ainda na literatura a reposição hormonal como uma maneira de prevenir doença cardiovascular, né? Mas já é mostrado nos estudos que reduz em até 40% o risco de desenvolver essas doenças, né? Da mesma maneira, em relação à osteoporose. A mulher perde massa óssea a partir do início das alterações hormonais. E se isso não for tratado mais precocemente, muitas vezes com 60 anos, que é uma mulher muito jovem, ela já está com osteoporose e risco elevadíssimo de fraturas, que vão interferir totalmente na qualidade de vida dela e, na verdade, vão interferir, inclusive, na quantidade de vida que essa mulher tem adiante. Porque muitas vezes o que a gente vê? Uma paciente com 60 anos, ou às vezes é mais idosa, sofre uma fratura e fica acamada. Não consegue mais voltar para suas atividades. Riscos também, né? Pela questão de fratura e tudo mais. Imobilização, Exato, trombose. Né? Sim. Até aproveitando, pessoal, lembrando para se inscrever nos nossos canais, ali botar as notificações para receber, tá sempre seguindo a gente, recebendo as atualizações. Mas e voltando assim para essa questão da perimenopausa, né? Eu estava nesse congresso e aí também porque a saúde mental da mulher, essa psiquiatria focada na mulher, cresceu muito recentemente na psiquiatria. E estava vendo um professor falar que trabalha muito com isso e ele falando assim que assim que já detectar algum sintoma, claro, do lado do psiquiatra, já começar a manejar porque o desfecho acaba sendo melhor.
quanto mais precoce, já fazer algum tratamento. Exato. E em conjunto, né? Porque fazer a reposição hormonal não exclui que talvez essa paciente precise de um outro suporte da parte psiquiátrica, né? E o contrário também é verdadeiro. Então, como um sintoma muito frequente nessa fase inicial é insônia, distúrbio do sono, a mulher precisa dormir. E se a gente não consegue de imediato, com um ajuste hormonal, colocá-la para dormir, a gente tem que lançar mão de outros medicamentos, né? Porque a gente precisa resolver isso de uma maneira mais eficaz para que depois a gente vá manejando o resto, porque o sono de má qualidade interfere em todos os outros sintomas e em toda a qualidade de vida dessa mulher, né? E vai aumentando o risco de piorar mais, né? Sintomas de humor, já pode realmente se instalar um quadro de humor, enfim. Tu vê, né? A síndrome ali inicial dá para pensar claramente numa depressão, bem tranquilo, né? Muitas vezes. E quando eu vejo essas pacientes, assim, o que me ajuda, claro, pela idade também, mas é justamente assim, começa a ter uma manifestação diferente e do quadro clínico, dos sintomas que a paciente, claro, paciente que já tinha um quadro depressivo em tratamento, e aí começa uma manifestação diferente de sintomas, assim, mas não era assim, e até não é tão lento, assim, tão insidioso, chega a ser, mas de uma maneira, de uma hora para outra, assim, não bem de uma hora para outra, mas enfim, a mulher começa a se sentir muito diferente, né? Ela sente, assim, que ela não é ela mesma. Às vezes, é exatamente, a paciente que já tem um histórico de episódios depressivos, muitas vezes mulheres que até estão em tratamento e estão estáveis, desestabilizam, né? E precisam de um novo manejo dessa questão do quadro depressivo. Porque realmente muda muito. Por quê? Porque o estradiol, a progesterona, tem receptores em todos os lugares do nosso corpo, né? Quando a gente fala da menopausa, a gente não está falando simplesmente de uma doença da falência ovariana. A gente está falando de uma doença que vem lá do cérebro também. De uma doença, não, desculpa, de um momento da vida da mulher que vem lá do cérebro, né? A gente tem receptores hormonais em todos os lugares. Então, como a gente falou, nos ossos, no trato genital, urinário, no nosso cérebro. Então, por isso que os sintomas podem ser muito diversos, né? Nos vasos sanguíneos. Então, assim, por isso que o aumento do risco cardiovascular a partir da menopausa. Mas também a gente precisa ter muito cuidado de fazer uma boa avaliação prévia a qualquer tratamento hormonal dessa mulher. Porque a gente precisa identificar qual é essa paciente que eventualmente já tem aí um fator de risco cardiovascular maior estabelecido e que muitas vezes ainda não foi avaliado, porque ela talvez também nunca foi num cardiologista. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, né? Por isso que trabalhar com terapia hormonal não é tão simples quanto pode parecer, né? Quanto se vende, todo mundo agora vende essa qualidade de vida para paciente com manejo hormonal, enfim, com uso de implantes. Os implantes são sim uma nova possibilidade de tratamento, na verdade é uma nova via de administração de hormônio. A gente tem pacientes que não respondem com via transdérmica, com via oral, que hoje a gente usa muito pouco. E a gente precisa de uma nova maneira. Eles têm uma biodisponibilidade diferente, uma absorção diferente, mas tem que ser bem indicados e a gente tem que saber manejar o que pode acontecer a partir do uso desses tratamentos, né? Isso é o principal, né? Tu tá ciente, sabe o que pode acontecer. Até porque essas questões desses implantes, enfim, não sei mesmo, assim, como é que se tiver que suspender, reverter, se é possível, como é que funciona isso, porque, por exemplo, na psiquiatria, as medicações de longa ação, não tem como a gente retirar, remover. Sim. Tá lá e agora tem que esperar ser absorvido. Então, se vai dar um efeito colateral, por exemplo, esses medicamentos que dão acatesia, que o paciente fica inquieto, tem que tratar o efeito colateral e esperar passar. Como é que é para os implantes? Então, na realidade, a gente tem dois tipos de implantes hormonais. Os absorvíveis, que são os pellets, que a gente chama, e os não absorvíveis, né? Os não absorvíveis são um implante silástico, que é um material similar a um siliconezinho, um tubete, que esse pode ser retirado, né? Guiado por ultrassom. Nem sempre a retirada é fácil, mas ele pode ser removido. E esses são implantes que geralmente têm uma duração um pouco maior, de cerca de 1 ano.
Os pellets, que são os absorvíveis, não pode ser removido. Ele tem o seu período de liberação hormonal, que é em torno de 6 meses, né? A gente tem que ir acompanhando se ainda está liberando uma quantidade adequada, às vezes até passa um pouquinho de 6 meses. Então, o que é muito importante antes de colocar um pellet, que é o implante mais prático, digamos assim? Avaliar muito bem a paciente. Então, assim, não é brincadeira, né? A paciente chegou na tua frente e tá, não, eu tenho um tratamento aqui que é o mais eficaz. Vamos colocar o implante de estradiol e de testosterona. E a paciente não tá nem com a mamografia em dia, nem tem exames laboratoriais. Tu não sabe mais dados dessa paciente, não dá. Tu vê. Em geral, o implante não é a primeira escolha de tratamento hormonal, né? Eu costumo iniciar com as vias mais tradicionais, que a gente consegue fazer ajuste de dose, retirada se necessário, e quando tu, né, percebe que a paciente está numa dose mais adequada, para algumas elas vão preferir talvez usar implante pela praticidade, né? Outras não vão ter tido resposta com os outros tratamentos e a gente pode oferecer para mudar a via, mas a gente iniciar direto com o implante e sem ter a avaliação prévia da paciente, não é possível. Porque aí tu imagina, se a mulher não tem a mamografia recente, coloca o implante e logo ali ela desenvolve um câncer de mama, não quer dizer que foi do implante, mas aí ela teria que remover e não é possível. Então, fazer uma boa avaliação antes é crucial. Tu vê, né, isso que tu tá falando, né, dessas, enfim, especialidades de Instagram novas, assim, como tem colega que na primeira consulta o paciente já sai de lá com algum implante colocado já e zero avaliação nesse sentido. O paciente que vai para o implante esse, né, é um paciente muito bem manejado, acompanhado, avaliado para tu poder ter essa tranquilidade para fazer isso, né? Seria o ideal, né? Mas, como eu disse, por isso que se estraga o método, pelo mau uso que ele é feito. Por que se começou a chamar de chip da beleza? Porque ele era usado de maneira inadequada para fins que não é o intuito inicial, né? E aí é exatamente isso. Eu acho hoje, percebo, né? E fico pensando que a gente tem muito colega muito corajoso, né? Sim. Que sai fazendo isso assim, e esquece das consequências, ou enfim, não pensa, e só pela questão de fazer uma venda rápida, faz aquilo no primeiro momento. Eu acho que eles ignoram, assim, sabe? Não, realmente não se importam, assim, e assim, se tu for pensar, né, tanta coisa que se faz errado, tanta coisa que passam para as pessoas, assim, tu vê que é difícil tu conseguir fazer o mal, assim, muito evidente para uma pessoa, mas, claro, vai acontecer, em algum momento vai acontecer, porque não está indicado. Então, assim, dentro de tudo isso entra muito essa questão da relação médico-paciente, de ter já um contato, né? Ser tudo discutido, a gente tem que cuidar muito com o que é prometido num tratamento, né? Verdade. Então, assim, prometer que ela vai colocar o implante e vai tá tudo resolvido, né? Não dá, porque aí a expectativa dela é muito grande, não vai atingir aquilo, e aí quebra com toda a relação médico-paciente. Eu dava aula, quando eu dava aula na faculdade, eu dava aula de psicologia e medicina, e aí era ensinar os pacientes, os alunos a entrevistar. E justamente uma das orientações que a gente chegava é o seguinte: não prometam o que vocês não podem cumprir. Né? Se vocês não sabem, não têm ainda condições de dar essa resposta, então não deem essa resposta, não façam esta afirmação, porque vai acontecer justamente o que a Andrea falou. E falando nisso, então, o que vinha acontecendo? Começou esse boom de uso de implantes, e se eu não fosse atrás conhecer o método, a paciente poderia chegar para mim com essa complicação e eu não saberia manejar. Então, eu preciso ter também este conhecimento, né? Para eu saber fazer o bom uso, mas porque a gente sabe que muitas vezes vai cair nas nossas mãos a complicação, né? Ainda tem muito profissional que coloca o implante e nem dá para a paciente por escrito que implante foi, que dosagem foi, e aí ela chega para o outro profissional. Como tu vai manejar se tu nem sabe que foi usado? Eu já tive situações assim de pacientes que tinham quadros psiquiátricos prévios e que foi essa avaliação, uma venda na consulta, e aí teve surto psicótico, crise de ansiedade, pânico, insônia,
pioraram dos quadros. Teve uma paciente que fez um episódio de mania, uma bipolar, imagina, gravíssimo isso. E aí eu entrei em contato com os colegas, porque eu precisava saber, eu perguntei para o paciente, o que tem nesse hormônio, eu preciso saber, e até para saber a duração disso, para ir me preparando, enfim. Não sabia. Bem como tu faz. Não sabiam. Todos não sabiam. Tá. Mas me passaram o contato do médico. Bom, eu vou atrás. Falei com o colega. Nenhum me disse. Nenhum deles me deu um retorno, assim, do que tinha. Nossa. E aí, assim, aí agora, assim, aí tá, ok, eu vou resolver. Mas agora o problema é meu, é só meu, né? E eu não faço ideia o que tem ali dentro, eu só sei quando foi colocado e deu, né? Exatamente. Isso é muito grave, né? Essa questão da perimenopausa, assim, a sensação que eu tenho no consultório agora é que parece que aumentou, assim, os casos. Mas será que aumentou ou agora a gente está dando mais atenção e aí está aparecendo mais diagnóstico, casos, assim? O que tu acha que está acontecendo? Na verdade, a menopausa não aumentou, ela sempre esteve aí, né? Há muitos anos atrás, lá na década de 50, que as mulheres tinham uma expectativa de vida de 50 e poucos anos, elas nem chegavam a conviver tanto tempo com a menopausa, né? Hoje, esse dado de que a gente está vivendo muito mais é a primeira questão que faz a gente conviver e aprender mais sobre a menopausa, né? Mas, assim, as manifestações, os sintomas também, ou o início mais precoce da menopausa, sofre influências do nosso meio, né? Existe, por exemplo, a idade da menopausa, uma parte genética, hereditária. A gente sabe que filhas de mães que tiveram menopausa mais precoce têm uma tendência a também ter uma menopausa mais precoce, mas alguns fatores podem precipitar isso, né? Por exemplo, a paciente com muito baixo peso ou fumante tende a antecipar a idade da menopausa. E aí traz muito mais consequências, né? Agora, a paciente que tem uma alimentação saudável e uma prática regular de atividade física tende a ter uma menopausa um pouco mais tardia e muitas vezes sofrer menos com os sintomas. Então, o estilo de vida de hoje favorece muito ao surgimento de mais sintomas, né? Isso é algo que mudou muito na medicina, né? Até peguei essa época assim de que não se dava muita atenção. Eram aquelas orientações que a gente dá porque tem que dar, mas não se dava uma atenção do impacto realmente, assim, tanto de prevenção quanto terapêutico na vida. Mas ali antes eu me expressei mal, na verdade eu me confundi. Eu falei em perimenopausa, mas eu queria dizer menopausa precoce. Sim. Parece, não sei, me dá uma sensação de que aumentaram os casos ou agora a gente está detectando melhor essas pacientes. O que tu acha? A gente sempre teve casos assim, como é que a gente chama? Antes dos 40 anos, a gente chama de insuficiência ovariana prematura, né? Esse é um diagnóstico que é essencial que seja feito, porque essa é uma paciente que precisa, via de regra, do tratamento hormonal, né? A não ser que ela tenha uma contraindicação absoluta. Porque ela vai sofrer muito mais consequências, ela vai viver muito mais tempo da sua vida com essa deficiência hormonal e todas as suas questões envolvidas. A menopausa precoce, a gente diz que é aquela entre 40 e 45 anos, né? E a idade mais habitual após os 45, próximo dos 50 anos. E aí tem as pacientes que às vezes têm menopausa até mais tardia, depois dos 55, né? Também pode acontecer. Mas acho que são duas questões. Uma é essa questão do estilo de vida, que muitas vezes precipita com que a menopausa venha mais cedo, né? E com muitos sintomas. E a outra é essa questão também da epigenética, né? Então, tudo isso envolve. E hoje o nosso conhecimento maior sobre a menopausa e das pacientes que passou aquela fase do medo, que ninguém nem falava da reposição hormonal e nem dava muita importância para a menopausa, para agora esse ser um dos assuntos mais falados, né, dos últimos anos. Sim. Então, todo mundo está tendo acesso à informação e está buscando orientação e entendendo que muitas vezes, muito do que acontecia era relacionado a isso. Sim. Então, fica essa impressão que aumentou, mas na verdade agora é visto. Exato, tu vê, né? E pensando em tratamento, né? Porque fico pensando assim, na psiquiatria, o que temos disponível para a grande população, assim, na rede pública,
não é o melhor, não é o ideal. Então, tem lacunas de tratamentos, assim, de mecanismos de ação que a gente precisa que não tem. E aí, quem precisa, a gente vai para aquelas funções de processo judicial, enfim e tal. Como é que tá isso para a população, assim, pensando rede pública de acessar esse tipo de tratamento? Muito complicado, né? Se a gente está falando aqui de pacientes que têm acesso, né, privado ou plano de saúde, que tem dados mostrando que somente cerca de 20% das mulheres ou já usaram ou foi oferecido terapia de reposição hormonal, isso falando em saúde suplementar, no SUS é muito complicado. Tem muita pouca medicação disponível, hormônios, né? Basicamente na via oral, que como eu comentei antes, não é que a gente não deve usar, mas normalmente ela não é a nossa primeira escolha. Por quê? Porque o metabolismo do estradiol via oral tem a primeira passagem hepática. E aí ele tem um risco um pouco maior da questão aumento da pressão, dos triglicerídeos, né? Alterações metabólicas maiores. Então, a nossa prioridade, sempre que possível, o estradiol via transdérmica, adesivo ou gel. Mas na rede do nosso sistema de saúde, a gente só tem via oral. Mas mesmo assim, muito poucas opções. E os profissionais que estão na rede básica têm ainda um conhecimento também muito pequeno a respeito desse tratamento. Então, essas pacientes ficam ainda muito privadas da possibilidade de fazer um tratamento hormonal. Que triste isso, né? Porque, por outro lado, a gente sabe como dá para melhorar a vida e ajudar essas pessoas a se sentirem melhor, né? Sim, e se houvesse um entendimento melhor do quanto a reposição hormonal traz de benefícios, e isso lá na frente vai impactar em redução de custos também para o sistema de saúde. Sim, né? Totalmente, porque essa paciente vai passar em várias outras áreas, especialidades, medicações, enfim. Exato, né? Se a gente sabe que fazer a terapia hormonal reduz o risco de osteoporose, reduz o risco de doença cardiovascular, a gente vai estar reduzindo custos em saúde lá na frente. Além, óbvio, do principal, que é a qualidade de vida da paciente, né? Sim, sim. Tu vê. Bom, muito interessante. Acho que aprendi bastante, aproveitei para aprender bastante. E veja como é importante considerar tudo isso que a Andréa falou para nós, assim, para depois não ter um problema e aí tem que chamar um médico para resolver. Chamar um médico, foi ótimo. Tá bem, pessoal. Não sei se tu quer contribuir, falar mais alguma coisa, trazer alguma coisa a mais para nós. Não, eu acho que um dos recados importantes, né, Fernando, como a gente está falando aqui para um público que vai prestar prova de residência, e assim, ainda acho que é muito louvável esses colegas que estão ainda buscando a residência médica. Porque hoje, né, muita gente acha mais fácil sair da faculdade, fazer cursos rápidos de final de semana e sair aplicando isso, né? Então, assim, ter esse entendimento de que fazer a especialização, passar por uma residência médica é, sim, muito importante para o nosso manejo, sucesso profissional. Sabe que, agora, abrindo um pequeno parênteses antes da gente encerrar, a minha sensação do que vai acontecer com essa questão toda, dessa proliferação de faculdades e que as residências, enfim, não estão aumentando, eu acredito que os colegas que seguirem, né, porque a nossa construção de carreira, assim, via especialidade de residência é mais lenta, até porque tem que fazer residência e tudo mais. Mas vai justamente, assim, criar um divisor desse pessoal que vai para essas armadilhas fáceis e muito atraentes e o pessoal que vai se estabelecer e aí vai ser a referência porque, inevitavelmente, os problemas vão vir. E vão vir mais porque tem mais gente fazendo bobagem. Exatamente. Né? Até aproveitar, se tu quiser divulgar aqui pro pessoal aqui a tuas redes sociais, enfim, como te acessar, se tu quiser, fica à vontade. Ah, legal. Então, no Instagram é doutora.andreahauber e tem também o Instagram da nossa clínica, sereníssima.scs, onde eu trabalho com mais 2 colegas, né? A doutora Indira, também ginecologista e mastologista, e o doutor Alex, que é cirurgião oncológico e cirurgia pélvica, e onde a gente está buscando fazer um trabalho bem especializado realmente para a saúde da mulher. Sim. E, se eu não me engano, o Alex também é uma nova contratação do Seis que Med. Tava querendo trazer ele hoje aqui, mas ele tá na praia, então vai ficar para janeiro.
Então tá bem, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Acione as notificações para nos seguir nas redes sociais, YouTube, enfim. E até a próxima.